Essa história aconteceu há mais de 30 anos, quando eu ainda era uma moça. Na minha época, as coisas eram um pouquinho diferentes. Na cidade que eu morava, todo mundo se conhecia e as moças, todas eram daquelas que, quando elas se envolviam com um rapaz, era para dar casamento. E assim, eu conheci um rapaz e ele era muito gentil comigo. Ele morava na cidade vizinha, mas vinha todos os finais de semana de ônibus para ficar comigo. Tudo regrado, nunca dormiu na minha casa. Passávamos o dia juntos, íamos ao parque, tudo sobre a vigilância do meu pai, e depois ele voltava para casa dele. Me trazia presentes, já tínhamos aliança assinada com o nosso nome, ficamos nesse relacionamento por 4 anos e tudo caminhava para que nós nos tornássemos marido e mulher. Eu era apaixonada por ele, era uma relação calma, tranquila, sabe? Muito gentil, tudo muito bom. Até que um dia, no final de semana, ele simplesmente não apareceu. Naquela época que não existia ainda celular, WhatsApp, e-mails e todas essas formas que a gente hoje tem de se conectar com alguém, falávamos muito por cartas. Celular também não era uma coisa comum, não era qualquer pessoa que tinha, era diferente. E ele nunca mais apareceu. Ele não vinha, ele não falava comigo e eu não entendia o porquê, sabe? Toda vez que passava o ônibus que ele descia, o meu coração gelava e eu comecei a sofrer muito, sem entender o que tinha acontecido, porque ele simplesmente sumiu, aonde ele tinha ido parar. Bom, acaba que tinha uma mulher na minha cidade que ela fazia tarô, leitura de cartas sobre o futuro. E muitas pessoas gostavam de ir lá. Ela era bem famosa na cidade, todo mundo dizia que ela tinha uma boa visão das coisas e uma amiga minha, vendo o meu sofrimento, falou para que nós fôssemos lá, para que ela falasse alguma coisa sobre mim. Eu não queria ir de jeito nenhum. No começo eu fiquei bem resistente, pensei que isso não era para mim, só que ela acabou me convencendo e eu pensei, que mal tem, eu vou lá. A ideia era que eu perguntasse sobre o meu futuro, mas assim que eu tive a oportunidade de me sentar à frente da vidente, só veio o meu passado. Afinal, onde estava o meu ex? O que aconteceu? Quando ela virou uma carta, ela me disse que viu uma mulher sofrendo, chorando, e que essa mulher era eu, me representava. Quando ela virou uma outra carta, ela viu um homem. Ela disse que um homem loiro dos olhos claros apareceria na minha vida e que esse seria o meu futuro, com essa pessoa. E quando ela virou a terceira carta, ela disse que viu uma festa de casamento e que, inclusive, ela estaria lá. Naquele momento, eu achei aquilo um absurdo. O que ela estava falando? Que homem loiro? Eu não quero saber de homem loiro. Eu estava totalmente arrasada, eu estava totalmente dependente do meu ex. Com certeza eu não estava pronta para ouvir o que ela tinha para me dizer, briguei, levantei chutando balde, fiquei super chateada com a situação e fui seguir a minha vida. Continuava sofrendo por não entender o porquê, o que aconteceu, né, com o meu ex-namorado, porque ele simplesmente sumiu de mim. E assim a vida foi tocando. Confesso que todas as vezes que eu vi o ônibus, meu coração continuava gelando, até que isso foi se curando, isso foi se passando, os anos foi passando, eu fui amadurecendo e eu fui entendendo que aquilo tinha acabado, com um buraco no meu peito, mas eu decidi que eu gostaria de ser feliz e olhar para frente novamente. Os anos se passaram, o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo e uma certa vez eu estava chegando próximo de um local e tinha um rapaz que ele era novo no pedaço e ele aparentemente muito bonito, só que como ele era bonito e novo, tinha um monte de meninas pra cima dele, conversando com ele, então eu não dei muita moral. Mas assim, ele veio conversar comigo e nós começamos a conversar. Tínhamos muito papo em comum, ele parecia um homem extremamente agradável e assim, quando eu tive aquele despertar que eu prestei atenção nele, ele era um homem loiro dos olhos claros. Naquele momento eu me lembrei da vidente, mas ainda assim não quis acreditar 100% no que ela tinha me falado.
Em pouco tempo, ele já estava totalmente apaixonado por mim e eu por ele. Nós nos apaixonamos, nós começamos a namorar, nós nos noivamos e nós decidimos nos casar em 1 ano de relacionamento, sabe? Todas aquelas dúvidas que eu tinha dentro do meu coração, aquela incerteza que meu ex tinha deixado do porquê, o que eu tinha feito, se a culpa era minha, o que tinha acontecido, elas foram sanadas com essa pessoa que me faz totalmente bem. E pasme, nós nos casamos, um casamento lindo, e quem estava lá? A vidente. Lógico, depois eu conversei com ela, pedi desculpa e agradeci por ela ter tentado, de certa forma, acalmar o meu coração com o futuro, mas que eu também não estava pronta para ouvir. Nós tivemos uma filha maravilhosa, temos um casamento maravilhoso e acreditem, eu fiquei sabendo do meu ex-namorado. Descobri que ele se casou lá para a cidade dele, teve a família dele, mas eu nunca entendi o porquê dele ter realmente nunca mais aparecido na minha vida. Mas nessa altura do campeonato, eu também não quero saber. E eu conto essa história sempre para minha filha, para lembrar ela que às vezes nós nos apaixonamos, às vezes nós acreditamos no fundo da nossa alma, nós temos a plena certeza de que nós vamos nos casar, de que existe uma pessoa certa e Deus faz uma reviravolta na nossa vida. Imagina uma relação que te deixa com dúvida. Imagina uma relação que a pessoa não te dê clareza do que ela realmente quer. Imagina um homem que fica brincando com seus sentimentos, que fala uma coisa ou outra, mas nas atitudes ele faz outra. Então é muito importante a gente usar exemplos de pessoas em volta da gente que viveram experiências e conseguem dar bons conselhos. Acredite, se dentro do seu coração você tem dúvida de alguma coisa, talvez não seja a hora certa. E quando você ter certeza, duvide também e entregue nas mãos de Deus, que quem sabe Ele te dá uma resposta. Não deixe que a pessoa errada ocupe o lugar da pessoa certa. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Já eu trouxe essa história, eu achei ela super bonitinha, mas pra falar sobre relacionamento, né? Muitas vezes a gente acredita que a gente vai ser feliz com tal pessoa, que é ela, que isso e que aquilo, e a gente acaba deixando de viver a nossa vida, de viver o nosso momento em prol desse relacionamento. Então é muito importante você buscar um equilíbrio dentro de si, você se enxergar como pessoa, você se amar, né, em primeiro lugar, e você ter os seus pés no chão. E que se essa pessoa quiser ser feliz com você, ela vai ser feliz com você. Mas se ela não quiser ser feliz com você, tudo bem, você vai ser feliz com outra pessoa, né? Você não tem aquela coisa de, se ela não estiver, você não vai ser feliz. Você vai sim. E essa história reafirma isso, né? E agora falando sobre a vidente, muitas vezes a gente tem agonia de saber do futuro. Eu, Paula, nunca gostei muito de saber, nunca gostei muito de revelação. A não ser que realmente eu tô aqui, Deus, me dá uma resposta e de repente Deus vai me dar uma resposta através de qualquer que seja a pessoa, eu sempre paro e analiso para entender se essa é uma resposta mesmo de Deus. Mas é importante a gente ter fé e a gente acreditar que o que é nosso vai vir pra gente de uma forma fácil, de uma forma fluida, de uma forma feliz e de uma forma amigável. Se tá difícil, se tá doendo, se tá duro, se tá tendo que passar por um sacrifício pelo outro, talvez a gente deva fazer uma análise mais profunda se essa relação é realmente uma relação próspera. Agora, se vocês dois estão dentro de um sacrifício para estarem juntos, pode ter certeza que coisas boas podem vir a acontecer. E você também tem uma história assim de passado, de amor, de alguém que te falou alguma coisa e essa coisa aconteceu? Me manda sua história no historiascanal.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.